Pessoal, mais uma aulinha de geografia com o Fidelis e hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que é bem legal, bem bacana. A gente está na geografia, que são migrações. Então vem comigo para a gente entender esse assunto aí. Pessoal, ó, migração então é um movimento populacional. Ou seja, toda vez que uma população ela muda de algum lugar, tá? Uma família, uma pessoa, um núcleo populacional maior, toda vez que tem essa movimentação é um tipo de migração, né? Então as pessoas são migrantes, elas vão de um lugar para o outro. E aí a gente tem inúmeros casos, a gente vai estudar cada um deles aqui nessa aula. Então, a gente pode já analisar dentro da nossa estrutura. Querendo ou não, a maioria de nós somos pessoas que somos frutos dessa migração, de alguma forma de migração. Se você tem um avô que ele é português, que ele é espanhol, francês, ele veio aí de uma imigração, no caso, que foi a imigração desses povos aí. A gente já vai entender esses conceitos aí. E eles viveram aqui e construíram família aqui. Se você é negro, por exemplo, provavelmente você é descendente de alguém que veio aí também imigrado de algum outro país, né? A não ser que você seja puramente nativo aqui, e hoje em dia é muito difícil a gente encontrar no Brasil, então sempre a gente vai ter esse tipo de miscigenação, é que você vai poder falar que você não é fruto de nenhum tipo de migração ou imigração que a gente teve em algum processo da história, tá? Então, migrações são muito importantes. As pessoas estão o tempo todo migrando, desde os seus avós que vieram para o Brasil até aquele seu amigo que resolveu ir para a Irlanda trabalhar e ganhar uma grana aí por um tempo. Ou aquela pessoa que você conhece que foi para o Japão trabalhar também. Então, todos esses são casos de migrações. E essas migrações elas podem ser de alguma característica ou de uma classificação diferente. A primeira delas pode ser uma espontânea. Então eu simplesmente decido sair daqui e vou morar em outro país. Eu vou morar em outra região, eu vou morar em outra cidade. Então é uma migração espontânea minha. É tranquilo, eu vou. Eu tenho vontade, eu tenho condição e eu simplesmente vou. Então essa é a primeira que a gente tem aí. Pode ser que essa migração seja uma migração forçada. E aí vai depender de quais as características que te forcem a migrar aí. Então você pode desde ter um problema político, religioso, como é o caso da maioria dos refugiados, você pode ter um problema aí de terremotos ou outras coisas que te forcem a sair do lugar que você vivia. Então a gente pode ter esses migrantes naturais aí, essas pessoas migrantes climáticos, né, que a gente poderia falar. Então algumas regiões que você tem muito furacão, muito vulcanismo e outras coisas que te forçam a sair de onde você está e ir em direção a outro lugar ou viver em outro lugar ali. Esse tipo de migração ela pode ser aí um tipo de migração também que a gente vai chamar de pendular mais para frente. A gente já explica isso também. Mas o importante é que você é forçado a sair do seu lugar. Não é uma vontade própria, mas você já não consegue mais ficar no lugar que você está. Então isso pode ter um caráter mais social, mais político, né? Religioso ou financeiro, mas também pode ser uma coisa natural, pode ser uma coisa relacionada a esses eventos e fenômenos extremos que a gente tem aí. Então são esses dois tipos. A terceira característica ou o terceiro tipo de migração que a gente pode ter é a migração controlada. E aí a gente vai ter o Estado fazendo essa migração. Então, alguns países, por exemplo, ditatoriais, onde o Estado vai escolher onde certas populações podem viver, como é o caso dos Rohingyas lá na Indonésia, né, que vão ser perseguidos pelo governo, eles têm que estar num lugar específico ali na região, como é o caso também de algumas minorias muçulmanas na China, né, existe até um seriado bem bacana, chama Connected, e ele vai falar sobre essa questão das câmeras que a gente tem o tempo todo em todos os lugares. E aí o governo chinês ele está indo atrás dessas pequenas populações e perseguindo essas pequenas populações e colocando elas em certos lugares. Então é uma migração controlada, você tem ali um certo controle ali. Pode ser também, pessoal, quando a gente tem então uma migração controlada na construção de uma represa
de uma obra de uma hidrelétrica, por exemplo. Então você controla, você leva ali, né? E aí existem alguns autores que vão falar que é controlada, outros autores vão falar que é forçada. Então a gente tem essa dúvida ainda nesse sentido. Pode ser uma migração temporária, e aí qualquer uma das três anteriores podem ser temporárias, então. Você pode ficar um tempo em outro lugar e retornar ao seu lugar, ou ficar fazendo essa troca aí, né? Você vai um tempo para lá e depois você volta um tempo para o lugar que você estava anteriormente. Ou pode ser uma migração definitiva, né? Você realmente vai para esse novo lugar e esse novo lugar é o seu novo local para morar, né? Então você escolhe viver nesse local novo aí. É uma migração definitiva, tá? Depois a gente vai poder falar de migrações internas e externas. Aí a gente já tem duas classificações, duas características bem posicionadas. Ó, interna é quando essa migração ocorre dentro de um país e externa é quando acontece de um país para o outro. E aí a gente vai ter algumas aí para a gente discutir. Dentro das internas, as primeiras que a gente pode falar são as migrações pendulares. Né? Se você lembrar um pêndulo, ele vai fazer esse movimento. Então é quando essa população ela vai migrar por um período específico e vai voltar para o seu lugar de origem depois. A gente tem um exemplo mais clássico que todo professor de geografia vai dar para vocês, que é a questão dos boia-frias, por exemplo. Os caras vão lá, trabalham ali na cana-de-açúcar por, sei lá, 3, 4 meses, depois voltam para suas casas. No próximo ano eles vão lá de novo, trabalham e voltam. A gente pode falar também de pessoas que moram em cidades menores e que trabalham em cidades maiores, né? Então, várias cidades em volta da cidade de São Paulo, as pessoas estão o tempo todo, todos os dias indo e voltando ali. Claro que a gente também tem o conceito dentro dessas migrações pendulares das cidades dormitórios, né? Que são cidades que as pessoas apenas dormem, vão por outro dia trabalhar ali naquela cidade e voltam para dormir, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter também essas cidades dormitórios dentro desse conceito de migrações pendulares. Outro tipo de migração interna pode ser o nomadismo, né? Nesse caso, a gente colocou aqui como migração interna, mas pode ser uma migração externa também. Hoje em dia você tem grupos nômades na Ásia, por exemplo, que podem ir de um país para o outro, né, ali naquela região ali. Mas o que conceitua esse nomadismo? São pessoas que não têm um local específico, né? Então a gente lembra que antes da sedentarização humana a gente já tinha os nômades, né? O ser humano ele era nômade antes dessa sedentarização. Então a gente ainda tem populações que são nômades. Então eles vão atrás de recurso o tempo todo. Várias tribos africanas, a gente tem isso aí, na Ásia a gente tem isso aí. Tribos nativas aqui na América do Sul e Central principalmente, a gente vai ter essa população. E na Europa, né, a gente vai ter os ciganos, por exemplo, que vão seguir essa mesma ideia. Eles vão aí de um local para o outro, eles vão ter essa característica de nomadismo, né, no caso deles. Depois disso, a gente tem mais um tipo, né, que a gente pode falar da transumância, né? E tem um nome difícil por uma coisa muito simples. É quando essas populações elas são responsáveis por uma certa quantidade de animais, um rebanho, e esses rebanhos eles precisam aí mudar o seu local. Para a gente não tem muito aqui, mas se você for pensar na ideia bíblica do pastor com suas ovelhas, aquilo é um exemplo de transumância. Então, você vai trabalhando com locais onde tem os recursos aí, tanto para as populações, tanto para as pessoas, quanto para os animais, quanto para o rebanho ali necessário. Então, você vai mudando, mas você vai carregando aí uma grande quantidade de gente e animais e produções aí grandes, né? Então, na África como um todo isso é muito comum, o Oriente Médio como um todo é muito comum, né? E algumas regiões da Ásia também, onde você vai levando o seu rebanho aí para as melhores posições, para os melhores lugares, aí para ele se manter aí saudável para você poder desenvolver o seu comércio local ali ou desenvolver a sua alimentação ou outra coisa do tipo aí.
Depois disso, a gente tem dois tipos de êxodo, que também são tipos de migração, tá, pessoal? E isso vai acontecer historicamente. Se vocês pegarem, a gente já vem estudando essa estrutura, né, de êxodo aí. Primeiro do êxodo rural, né, que é uma característica cultural, né, do desenvolvimento do país. A gente tem um país que ele é essencialmente agrário até ali o começo do século XX, e aí a gente vai ter uma passagem para esse país mais industrial, e aí a gente vai ter a modernização do campo, principalmente a partir da década de 70, com a Revolução Verde, e aí você vai fazer com que as pessoas saiam ali desse local do campo e vão para a cidade. Então esse é o êxodo rural. Eles saem do campo para ir para a cidade, para encontrar melhores alternativas, melhores condições dentro dessa cidade. Nem sempre encontram, mas saem do campo. O campo ele já não consegue mais absorver tantos trabalhadores assim. Né? Uma máquina tira ali 4, 5 trabalhadores e faz o trabalho muito mais rápido. Então esse vai ser o grande problema. Entretanto, se a gente for pensar na atualidade, a gente também vai ter o êxodo urbano nesse caso, né? Então são pessoas que agora vão sair da cidade. E por que eles vão sair da cidade? Em busca de uma melhor qualidade de vida no campo. Então ele sai ali dessa cidade, ele sai ali da região que ele trabalha, porque agora ele tem um carro rápido, ele não precisa demorar tanto para chegar, ele tem uma condição financeira abastada e isso vai fazer com que ele fique cada vez mais distante. Se a gente for observar, os condomínios já estão cada vez mais distantes dos centros de trabalho, as pessoas já estão cada vez mais enfiadas no trânsito por mais tempo, né? Então você aumenta a velocidade dos meios de transporte também, tá? Apesar de que nas cidades futuras a gente já tem uma diminuição disso, as pessoas vão usando meios de transportes para coisas mais próximas. Então, por exemplo, hoje em São Paulo, né, além do êxodo urbano que você vai ter, as pessoas saindo de regiões mais povoadas para regiões cada vez menos povoadas e até para regiões ali em volta, de cidades em volta que ainda são agrícolas ou agrárias, tanto quanto também as pessoas se aproximando dos seus trabalhos para poderem pegar, por exemplo, ciclofaixas ou menos estações de metrô e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente também tem essas duas opções. Todos esses, então, fazendo aquele resuminho de migração interna, a gente vai ter lá migrações pendulares, vou de uma cidade para outra, nomadismo, não tem um local considerado meu, eu vou aí andando de acordo com os meus com os recursos que eu necessito. Transumância, quando eu preciso me locomover com a minha produção animal, ou seja, com os meus animais, com meu rebanho, tá? Êxodo rural, então, quando as pessoas saem do campo procurando novas oportunidades na cidade, vindo para a cidade, e êxodo urbano, quando as pessoas saem da cidade para ter uma melhor qualidade de vida no campo, né? Então aquela casinha do campo e trabalha ainda na cidade ou se desenvolve ali dentro do campo também, tá? Claro que a gente também tem os casos extremos, onde a gente tem o êxodo rural para viver em comunidades de permacultura, no meio da floresta ou outras coisas, né? Então, nesse sentido, a gente também tem não a usura, né? Não você usar e fazer o pêndulo com a cidade, você simplesmente vai desencanar do urbano e vai para essa parte aí mais rural. E aí, por fim dessa aula aqui, né, que continua daqui a pouco, tem mais uma aulinha aqui para vocês assistirem, dividir em dois esse conteúdo, a gente tem as migrações externas, né? São quando a gente tem a migração entre países, a gente sai aí de um país e vai para o outro. Quando eu saio desse país, eu sou um emigrante, tá? Então eu estou saindo desse país, eu estou emigrando. E quando eu chego no próximo país, eu sou um imigrante, tá? Então esse imigrante aí é diferente do emigrante. Então por isso que a gente fala da imigração brasileira, né? Ou seja, de todas as pessoas que vieram de outros lugares para cá, eles imigraram, eles chegaram aqui e eles são emigrantes dos seus próprios lugares. A gente também pode falar dos emigrantes brasileiros, né, que estão aí morando
no Japão, estão morando na Irlanda, estão morando em outros lugares aí, tá? E a gente tem a questão do refugiado, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, mas a grande diferença que a gente tem é um imigrante, ele é uma pessoa que escolhe aquela situação. Um refugiado não vai escolher aquela situação, ele vai simplesmente ter que sair ou ter que ir aí por pressões externas, não é ele que escolhe isso aí. Beleza? Essa foi a aulinha de migração 1, primeira aula de migração com Fidelis. Valeu!